Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Neves e neste vídeo eu vou apresentar a você o que é a BNCC, que aluno ela pretende formar e o que mudou em relação aos parâmetros curriculares nacionais da educação infantil e em relação às diretrizes nacionais para a educação infantil. Você com certeza já ouviu falar sobre a BNCC, mas existe um equívoco muito comum em relação à Base Nacional Comum Curricular. Muita gente acha que a base é o currículo, mas isso não é verdadeiro. Esta concepção ela é incorreta. A base ela é um documento padronizado cujo maior objetivo é ser um orientador, é ser um norteador, ou um documento que orienta a construção do currículo. A base ela traça diretrizes, traça habilidades e competências e indica os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Em outras palavras, ela é um conjunto de conhecimento que toda criança e todo jovem tem direito a aprender em cada faixa etária e em qualquer parte do território nacional. A BNCC, ela vem auxiliar a construção de um currículo local e que leva em conta as características locais da cultura e do contexto no qual a escola está inserida. Ela traz uma mudança significativa em relação ao papel do professor e do aluno no processo de ensino-aprendizagem, onde o professor deixa de ser o detentor de todo o conhecimento e a criança uma mera receptora. A base, ela imprime uma nova perspectiva em relação entre quem ensina e quem aprende. O aluno passa a ser o protagonista do processo de aprendizagem e desenvolvimento, na medida em que é ele que oferece sentido singular às experiências que vive e que se transformam em aprendizagem. A Base Nacional Comum Curricular, ela se organiza e se sustenta sob 10 pilares, que são as 10 competências gerais. As 10 competências gerais asseguram e promovem as aprendizagens significativas essenciais. Cada competência traz a proposta de um aluno ativo, que consegue não apenas compreender e reconhecer a importância do que foi aprendido, mas principalmente refletir sobre como ocorre a construção do conhecimento, conquistando autonomia para estudar e aprender em diversos contextos, inclusive fora da escola. Na educação infantil, essas aprendizagens essenciais, essas 10 competências, elas se desdobram e se articulam em 6 direitos de aprendizagem. Esses 6 direitos eu vou apresentar agora a vocês. O primeiro direito a conviver. O conviver. Toda criança tem direito de conviver com outras crianças, tem direito a conviver com os adultos, quer sejam em pequenos ou em grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito, ampliando o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. Situações em que os pequenos possam brincar e interagir com os colegas são fundamentais. Jogos de competição, por exemplo, eles são muito importantes para que as crianças convivam em uma situação em que precisam respeitar regras. Outra forma de trabalhar, desenvolver, de garantir esse direito é permitir que as crianças participem da organização da convivência do grupo, envolvendo as crianças nas tarefas que viabilizam o dia a dia, o cotidiano da sala de aula, como por exemplo, pedindo para que elas organizem o ambiente das refeições ou que elas guardem os brinquedos. Segundo direito a brincar. As brincadeiras, elas são essenciais e devem estar presentes intensamente na rotina das crianças. Se trata de iniciativas infantis que o adulto, ele deve acolher e enriquecer. Porém, essas brincadeiras devem ser muito bem planejadas e devem ser variadas. Terceiro direito, o participar. Participar ativamente com adultos e com outras crianças, tanto do planejamento, da gestão da escola, da sala, como das atividades propostas pelo educador, quanto participar da realização das atividades da vida cotidiana, da vida diária, do dia a dia da escola e da rotina da sala de aula. Tais como, por exemplo, participar da escolha das brincadeiras, dos materiais, dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos,
e também decidindo e também se posicionando. Permitir que elas participem, que as crianças participem das decisões que dizem respeito a elas mesmas e que organizam o cotidiano coletivo da escola é fundamental na garantia desse direito. Outro direito, explorar é o quarto direito. Explorar movimentos, gestos, formas e texturas. Explorar cores, palavras, emoções, explorar transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza dentro e fora da escola. Ampliando assim seus saberes sobre a cultura e suas diversas modalidades, a arte, a escrita, a ciência e a tecnologia. Aqui é fundamental permitir que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais fornecidos pelo professor. Além da exploração de elementos concretos, explorar os elementos simbólicos como a música, as histórias. Bom, isso são bons exemplos para a garantia deste direito. É importante criar momentos de reflexão e a partir da observação e da escuta, o professor perceberá o que é pertinente e o que é necessário para as crianças. Quinto direito, expressar. Expressar como sujeito dialógico, criativo, sensível, expressar suas necessidades, emoções, sentimentos, expressar dúvidas, hipóteses, descobertas, expressar opiniões, questionamentos, tudo isso por meio das diferentes linguagens. Rodas de conversa são imprescindíveis para que as crianças tenham o seu direito a se expressar garantido. E é um bom exemplo. É importante que essas situações elas sejam frequentes para que o professor apresente materiais variados para que a criança explore e se expresse a partir de diferentes linguagens, como a linguagem corporal, a linguagem oral, a artística e muito mais. O último direito trata do direito a conhecer-se. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e dos grupos de pertencimento. Tudo isso nas diversas experiências de cuidados, interações e brincadeiras, e também de linguagens vivenciadas na escola, na família e na comunidade. Neste momento, é importante que o professor ajude o aluno a perceber como aprendem, a perceber o que gostam. Para isso, o professor ele pode, a partir da observação, criar situações bem simples, mas que auxiliem a descobrir a si próprios e aos outros. O espelho, o uso do espelho aqui é um excelente recurso. A criança precisa se ver, se enxergar. Os momentos de banho, alimentação e troca de fralda também são ricos para esta aprendizagem de conhecer-se. Ao se sentir cuidado e ao aprender a cuidar de si, a criança desperta a consciência sobre o seu corpo. De acordo com a base, esses 6 direitos, asseguram as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais elas possam desempenhar um papel ativo. E isto em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a se sentirem provocadas a resolvê-los. Situações nas quais elas possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Perceba, professor, que todos estes direitos são verbos de ação. E o que isso pressupõe no contexto da educação infantil? Pressupõe que somente a partir destas ações, utilizando os campos de experiências que vamos abordar mais adiante, é que as crianças consolidam todos os seus direitos de aprendizagem. Portanto, aprendem e se desenvolvem. E o que diferencia a Base Nacional Comum Curricular das referências anteriores para a educação infantil? Eu estou aqui me referindo ao Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e estou me referindo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Bem, o que muda? Inicialmente é importante frisar que a BNCC não invalida os documentos e leis que já estão postos para a educação infantil. Portanto, as diretrizes educacionais anteriores continuam valendo. Só que a base ela dá um salto histórico ao reconhecer a educação infantil como uma etapa essencial e ao estabelecer esses 6 direitos de aprendizagem para os bebês e para as crianças, então, bebês e crianças de 0 a 5 anos. O documento, ele também inova, a base também inova, ao reconhecer essa etapa da educação básica como fundamental para a construção da identidade
e da subjetividade dos pequenos. No referencial curricular para a educação infantil de 1998, esse documento ele trazia uma orientação dos conteúdos e objetivos de aprendizagem, mas não fazia a criança e sua identidade o foco principal. O foco era dado ao desenvolvimento integral da criança, mas a criança ainda era vista como alguém que responde aos estímulos dados pelos adultos. No caso da escola, o estímulo dados pelos professores. Ou seja, o entendimento era de que a criança só aprendia se um adulto ensinasse. O referencial, ele está organizado em eixos. Estes eixos devem ser considerados de forma integrada. Eixo do movimento, identidade e autonomia, conhecimento de mundo, artes visuais, música, linguagem oral, escrita e natureza e sociedade. E depois, matemática. No referencial curricular nacional para a educação infantil, o foco é orientar em relação às disciplinas que devem ser ensinadas e que foram listadas da seguinte forma: matemática, artes visuais, música, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade, conhecimento de mundo e a identidade e autonomia. O foco, portanto, é o conteúdo. Já as diretrizes nacionais para a educação infantil, homologadas em 2009, já mostram um avanço na direção de colocar a criança em foco e serviram como fundamentação teórica para a Base Nacional Comum Curricular, para a BNCC. As diretrizes ampliam o olhar sobre a criança, considerando as interações sociais como condições essenciais para o desenvolvimento e para o aprendizado. Ao mesmo tempo, a criança está no centro do processo de aprendizagem, como um sujeito das diferentes práticas cotidianas. Trata a criança com toda a complexidade e potência e situa a educação infantil em relação ao desenvolvimento de princípios éticos, estéticos e políticos. Um dos avanços mais importantes, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, estabelecem as interações e a brincadeira como os eixos estruturantes do currículo. Outro ponto a ser observado é o marco conceitual da relação entre o cuidar e o educar das diretrizes curriculares, que passam a ser indissociáveis, algo que a base vem, valida e reforça. Conceitos como cuidar e educar e formação de vínculo se tornam essenciais. De acordo com o parecer do Conselho Nacional da Educação, número 20 de 2009, a educação infantil ela assume um caráter não assistencialista e com um papel social de cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos. Deve-se considerar os dois termos de forma indissociada, destacando o papel do professor e do adulto como mediador desse processo, ensino e aprendizagem, que se concretiza nas relações e nas diferentes formas de atuação junto às crianças. Para que isso seja garantido, deve levar em consideração as inúmeras possibilidades e criar um espaço de incentivo e exploração, de compreender e transformar o mundo a partir da vivência de ricas experiências nas práticas sociais das quais a criança ela participa sem estar fragmentado. Nessa perspectiva, educar cuidando inclui acolher, garantir a segurança, mas também alimentar a curiosidade, a ludicidade e a expressividade infantis. Assumir a intrínseca relação entre educar e cuidar é um importante princípio para a definição de práticas educativas que envolvem acolher a criança, escutar suas falas, observar atentamente as diversas formas como esta criança interage com o mundo e com o outro. É orientá-la e apresentar-lhe o que há de encantador, por exemplo, no mundo da música, das artes, da natureza, das letras, dos números, possibilitando à criança ricas experiências a serem construídas em sua trajetória, ou seja, na sua história pessoal. Nesse contexto, o professor ele tem um papel fundamental ao criar condições para que a criança ela seja sujeito dos processos de desenvolvimento e aprendizagem, a protagonista da sua história. E para encerrarmos nossa aproximação dos conceitos de cuidar e educar, e encerrar com uma chave de ouro, eu cito Leonardo Boff. Ele disse assim:
O cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Bom, eu acho essa afirmação de Leonardo Boff perfeita, pois ela confirma tudo o que apresentei em relação ao ato de cuidar, que também é expresso pela BNCC e pelos documentos da educação infantil no Brasil, e concordo plenamente que cuidar é uma atitude. E você, professor, só estará definitivamente assumindo a responsabilidade em educar e cuidar se houver um envolvimento afetivo. É impossível pensar a educação infantil sem este vínculo afetivo, sem que a criança seja o centro do processo educativo. A base, ela reforça a visão da criança como protagonista em todos os contextos de que faz parte. É este o aluno que queremos. É este o aluno que queremos formar. O aluno protagonista, que participe, proativo. A base, ela não apenas interage, mas ela cria e modifica a cultura e a sociedade. Dessa forma, compreende-se que o planejamento centrado na criança, em seus interesses e em suas necessidades, garantirá a você, professor, a segurança de estar proporcionando as experiências significativas, nas quais a criança ela participa ativamente, de maneira autônoma, de sua própria aprendizagem. A BNCC ela oferece referências para a construção de um currículo baseadas em direitos de desenvolvimento e aprendizagem bem definidos. E isto a partir de um significativo avanço no entendimento de como a criança aprende. Na base, as diversas áreas de conhecimento e as diferentes linguagens, elas são integradas por meio dos campos de experiências. Parte-se do pressuposto de que as crianças aprendem por meio das experiências vividas no contexto escolar e, é claro, fora dele também. A BNCC ela foi elaborada à luz do que diz as diretrizes curriculares nacionais. Vale salientar que um documento não exclui o outro. Fazendo uma analogia, as diretrizes curriculares dão a estrutura e a base recheia essa forma com o que é essencial e necessário a ser ensinado. E, portanto, elas se complementam. E para que possamos finalizar essa aula, o que a base propõe? Resumindo, reforça que o cuidar está integrado às ações de conhecer e explorar o mundo. Estabelece que a formação de vínculos proporciona segurança afetiva para a criança construir conhecimentos com o mundo e desenvolver a sua autonomia. A base incentiva a autonomia que permite que a criança enfrente e supere obstáculos. Crianças ficam no centro do processo. Mesmo em atividades dirigidas, todas devem ter tempo e espaço para serem ativas. O professor deve planejar cuidadosamente momentos de livre exploração. A base propõe a elaboração de uma rotina para transmitir a sensação de segurança e ajuda no desenvolvimento da autonomia. Enfim, quando nos centramos no direito de aprender de cada criança, não podemos esquecer que a educação, como processo social, é sempre relacional e coletivo. Quando o foco da aprendizagem são as experiências das crianças e seus contextos, isto requer de você, professor, um olhar mais observador, uma escuta sensível pelo professor, que continua a ser a figura importante e essencial no processo. Grande beijo no coração. Tchau!